Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E hoje aqui a gente está durante a Gramado Summit, né, Cris? Então a gente aproveita e rouba um pouco os palestrantes, né? Então, para quem estiver ouvindo aqui em volta, a gente está com um palestrante que acabou de sair, veio aqui e vai evoluir um pouco o bate-papo. Apresenta para nós quem é o nosso convidado hoje, Cris. Exatamente, Lion. Então, eles direto do palco para o nosso podcast. Olha como estamos chiques. A gente está aqui para bater um papo com o Guilherme Junqueira. Bem-vindo, Guilherme. Oi, Cris. Oi, Lion. Eu que agradeço. Eu tô brincando aqui com eles que tô me sentindo no Omelete, sabe? Aquele evento que traz... O Érico Borco vai vir aqui. Vai vir aí? Hoje, inclusive. Hoje. Eles falavam muito isso, assim. Saía o Aquaman do palco, já ia pro podcast, né? Saía os atores do Stranger Things, já ia pro podcast. Tô me sentindo uma estrela de rock aqui, ó. Eu vou colocar até o óculos aqui, ó. Pra ficar parecendo rockstar. Olha aí. Né? Pronto. Mas, cara, o Guilherme Junqueira é um dos maiores players aí do mercado do ecossistema de tecnologia. Cara que já está há quantos anos aí no ecossistema, Guilherme? Tava contando esses dias. Se for desde a primeira startup que eu nem sabia que era startup, são quase 15 anos. Olha aí. Tudo era mato. Olha aí. E, tu já foi eleito Startup do Ano com a Gama Academy duas vezes. Na Case, né, cara? Melhor EdTech do país. Isso aí. Pô, o Guilherme é foda, cara. Mas daí, pra quem não conhece, assim, né? Vamos supor que ainda tenha pessoas que não conhecem quem que é o Guilherme Junqueira. Ele fez a palestra aqui na Gramado Summit do Zero ao Exit, então ele já... Né, esse título já conta um pouco como que é o meio da jornada. Mas vamos voltar um pouco, Guilherme. Cara, da onde tu surgiu, né? E como que tu começou aí há 15 anos atrás nesse mercado de tecnologia? Legal. Então, prazer para quem eu não conheço aí. Eu sou o Guilherme Junqueira, tenho 35 anos, pai do Theo e da Lia, esposo da Patrícia, natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pô, não, brincadeira. É verdade. Você também? Sim, são conterrâneos, cara. Olha aí, que loucura, velho. Fomos colonizados por gaúchos, por isso Exatamente, que a gente gosta cara. tanto de churrasco lá. Lá a gente perde, né, pro Rio Grande do Sul no churrasco, mas é o segundo melhor churrasco do Brasil. Só que o chimarrão a gente deu uma evoluída. O tererê, né? Lá saiu do quente pro frio, então o nosso chimarrão lá é tererê. Então, cara, eu acho que é a primeira galera que eu conheço, cara que eu conheço do ecossistema, que é de Campo Grande. O Patrick Negri é de Dourados. De Dourados, O falecido fundador do Reclame Aqui é de Campo Grande. O Ricardo Nantes vendeu o Portal Educação, é investido da Astela, um dos maiores êxitos da Astela para o UOL EdTech, é de Campo Grande. Então tem alguns cases aí e estão surgindo mais sumatogrossenses aí dentro desse ecossistema. Então, você que é meu conterrâneo sabe mais do que ninguém que lá a economia, Cris, é tipicamente 3G. É grãos, gado e governo que dá dinheiro lá, não é 3G de tecnologia. Sim. Então, tecnologia nunca foi algo muito acessível ou óbvio pra gente. Então, fui cair nesse mercado através de algumas grandes experiências profissionais. Eu saí da faculdade de ADM, fui ser trainee da Ambev. De trainee para Ambev, fui picado pela mosquinha do empreendedorismo, criei minha primeira empresa. Legal. 2 anos depois fiz um grande MBA com ela, quebrando ela. Então aprendi muito mais e foi muito mais barato que fazer um MBA. Melhor forma de aprender, né, cara? Fui trabalhar com software, trabalhei num RP daqui, inclusive, do Sul, que é a Cigan. Concorri com Oracle, com TOTOS, aprendi muito sobre o mundo de software e o poder dele, né? Complementando as minhas skills de venda e marketing ali. Conheci esse ser chamado programador, que eu sei que muitos das vezes não conhecem a realidade, mas tem uma distância, né, muito forte de quem é mais do mundo de negócio, mas eu me encantei e vi que eles sabem fazer negócio, sabem conversar, tem uns que têm namorada, então foi encantador o complemento desse mundo café, Star Wars e código, com o meu mundo aqui. Cerveja, conversar, fazer reunião e vender. Legal. Então eu fundei na época lá junto com outros sócios a Software House, que hoje desenvolve o aplicativo do Rock in Rio. Depois fui atender uma Venture Builder, acabei me virando sócio da primeira Venture Builder brasileira, que foi aonde nasceu o Banco Neon. Na época chamava Controle, era uma fintech, depois mudou o nome e hoje é um unicórnio aí brasileiro. Sim. Saí para fundar a ABS, a Associação Brasileira de Startups, hoje o maior hub da América Latina, com mais de 12 mil startups associadas. Lá criei o meu grande filho lá, que chama Case, que é
um pouquinho do que a gente está vendo aqui, né, de Gramado Summit e evento para ecossistema. A gente brinca que era o Natal dos empreendedores, né? Sim, você ia lá, via sempre. sua tia, seu primo. Final de novembro. Então era sempre. muito bom. E aqui agora, pô, motivação ainda melhor, né? Vim para Gramado para fazer isso, um maior brainstorming, maior ecossistema aqui de inovação que a gente vê. E aí eu saí para fundar minha própria startup, visto os grandes problemas que eu sempre ouvia os empreendedores, que na época eram pequenininhos. O Eric Santos só tinha um blog, Thales Gomes vendia colchão no Ortobon. Sim. Então eu sou dessa época, onde vocês conhecem esses grandes nomes do nosso empreendedorismo. O Eric vendeu a RD por 2 bilhões 10 anos depois. Então é disso que eu estou falando ali, de beber água na fonte dos problemas que naquele momento existiam. Acesso a capital, check, conseguimos cumprir, vários fundos foram criados, acesso a conhecimento também, tinha livro, Lean Startup, um monte de conhecimento sendo distribuído, iCombinator, conteúdo gratuito, só que acesso a talentos ainda era um grande problema. As universidades ficaram para trás para acompanhar a tecnologia e ensinar para os alunos algo que fosse relevante para o dia a dia das empresas que estavam ali, criando inclusive as novas tecnologias. Foi aí que a Gama surge em 2016 como uma escola de tecnologia que forma talentos para trabalhar nesse mercado, modelo B2C e B2B. Crescemos através de várias rodadas de investimento. Em 2021, a gente é vendido como um dos maiores êxitos do mundo de EdTechs hoje do Brasil para o Grupo Anima, que é o terceiro maior grupo listado na Bolsa hoje, dono de um portfólio aí de marcas gigantes como o Singularity, HSM, Le Cordon Bleu, e as faculdades, né? Que aqui no Sul, a Uniriter, a Unisul, a Embi Morumbi, São Judas, UniBH, UNA, enfim. Em todo o Brasil são 25 marcas de universidades e várias verticais que são líderes ali dos seus respectivos mercados. Direito, você deve conhecer a Ebrad, na área de saúde, de educação médica, a Inspirali. E aí faltava uma vertical de tecnologia. A Gama é adquirida justamente para fazer parte desse ecossistema, plugando com o mundo de graduação. Hoje a Anima tem mais de 400 mil alunos, a Gama 52 mil, mais de 800 empresas atendidas pela Gama. Só na HSM são 500 das maiores empresas do Brasil. Então tem muita sinergia ali e é um pouco dessa jornada que eu trilhei através da Gama. E agora, como investidor em real estate, investidor em empresas e startups do meu próprio mundo, mas apostando num grande segmento agora, que é acelerar e investir negócios de escala híbrida que basicamente juntam o melhor do poder educacional, o infoproduto, né, a escala que isso proporciona com uma alta lucratividade, mas juntando o potencial de tecnologia para fazer com que isso seja recorrente, mais previsível e que tenha liquidez no futuro, podendo ser vendido. Então é nessa nova linha e aposta que agora, depois de fazer a passagem de bastão, eu estou apostando com a Nash Ventures, esse fundo de investimento que eu criei. O homem não para, né, Cris? Não, eu tô aqui chocada. On fire. Mas, Guilherme, voltando um pouco, assim, aqui a gente teve um overview sobre a jornada, assim, né? Mas eu brinco que a jornada, ela se destaca pelos detalhes ali, né? Então, alguns detalhes são bem importantes, marcos bem importantes, assim, né? Quando tu percebeu que a Gama deu certo, tu falou assim, puta, acertamos a mão, cara. Engraçado, porque para o empreendedor e para principalmente quem foca muito em qualidade, se cobra muito, né, em relação ao empreendedor e tem um mundo hoje com uma disseminação de informação e acesso muito maior, é inevitável você ficar se comparando o tempo todo. Então eu lembro quando um grande player concorrente nosso começou a captar e eu comecei a ouvir dos investidores, fulano passou aqui. Sim. Vai levantar uma rodada grande e lá, a gente inevitavelmente começa a se comparar, né, dentro de um jogo que é um jogo diferente, mas porém a gente vem de coisas semelhantes. Então eu incessantemente dizia para mim mesmo que eu estou no caminho certo, com pequenos, grandes goals. Então eu sempre tive na cultura da Gama comemorar pequenas vitórias, é um ato comum e que a gente tem que praticar, mas estar sempre insatisfeito com o óbvio. Legal. Isso fez muito da nossa parte do DNA, porque quando a gente batia uma meta, lembro até hoje, quando a gente vendeu 2 milhões no mesmo mês,
A meta do mês seguinte era 2.400. A gente deu uma ultrapassadinha no 2. Sim. Então virou 2.800. Sim. Então sabe aquele negócio de tá bom, mas pode ser melhor? Sim. Então eu acho que eu sempre fui essa pessoa de ter uma barra muito alta para mim mesmo, depois para a empresa, depois para o time e às vezes até sofrer um pouco com essa comemoração ser rápida demais, sabe? Pô, as pequenas vitórias. Então o momento exato que você sente é quando o Pix está na conta. É verdade. Né? Aí você fala, porra, deu certo. E aí esse Pix é primeiro o Pix do cliente, depois o Pix do investidor e depois o Pix da venda da empresa. Então eu classificaria em 3 grandes momentos. Legal, legal. E tu comentou aí um ponto interessante sobre jornada e faturamento, né? Que a gente sempre fica insatisfeito, né? E acho que algo que todo empresário... A gente teve a oportunidade de conversar com muitos empresários aqui, tanto dentro do podcast como, né, pessoalmente no Silva Lopes, no trabalho. E algo que é uma característica muito comum dos empreendedores, empresários assim, de sucesso é ser quase que eternamente insatisfeito, né? Então, eita porra. Então, assim, o cara... Pô, se eu vendi 2 milhões no mês... Se no outro mês é 2 milhões, já não tá legal. E daí, essa insatisfação é uma força motriz, assim, pro empreendedor, né? Mas, quando que tu consegue... Agora, entrando um pouco nessa tua jornada de M&A, pô, a Gama deu certo, bombou. E quando que tu consegue perceber, cara, daqui em diante não é mais Guilherme Junqueira. Eu preciso passar esse bastão adiante, porque... grande parte dos M&As não tenho mais condições de sozinho seguir para os novos desafios, né? E isso, o empreendedor, ele tem 2 formas de aprender. Ou ele aprende previamente e vende bem, ou ele aprende tardiamente e vende mal, né? Como que tu conseguiu ter esse tino, cara? Primeiro que eu tinha muito claro o game que eu estava jogando. O game de startups é um game de liquidez para alguém, ou para alguns. A partir do momento que você capta o primeiro cheque, o meu foi antes mesmo de começar, era um FFF, né? 50 mil reais do André Diamant e do Amuripinho. Eu já sabia que existia atrás de mim uma 12 apontada para a nuca com um reloginho na frente, falando: vai lá e vende essa empresa em algum momento porque eu preciso dessa liquidez. E é para isso que o mundo de investimento existe. E eu ficava muito indignado com amigos que vinham comemorar captação de investimento como se fosse a linha final. Sim. É como se você estivesse na Fórmula 1 e na hora que você for abastecer no pit stop, você para e fica comemorando lá um mês, saindo em tudo quanto é matéria. Cara, você só abasteceu, encheu o tanque, corre, porque as próximas rodadas vão ser mais difíceis. Quanto mais alto você sobe, mais rarefeito fica o ar. Mais difícil é para você continuar fazendo a mesma coisa. Sim. Então eu sabia que existiria essa movimentação, mas é claro que você começa, né, num primeiro momento, muito movido pelo romantismo do propósito. Sim. Ao longo do tempo, o pragmatismo do resultado vai se juntando e vira uma coisa só. Sim. E para founders que eu conheço, que são muito bem sucedidos e casca grossa, essas coisas aconteceram de uma maneira muito juntas. Você continua naquele propósito gigante de jogar o sonho grande, a missão, e que ajuda a atrair boas pessoas, inclusive, para o seu time, ajuda a você vender o seu produto e serviço, principalmente quando eu estou falando de educação, o propósito é inegociável. Claro. Mas do outro lado, a gente tinha que crescer e dar resultado e validar vias de crescimento cada vez mais rápido. E o melhor de tudo era invalidar o que não estava dando certo de uma maneira muito rápida, fazer os cortes dos zumbis ali, dando uma machadada na cabeça. Então, acho que eu aprendi isso de uma maneira muito rápida por, obviamente, estar dentro desse ecossistema. Só que a hora que a chavinha virou, foi a hora que eu comecei a perceber o mapa do ecossistema que eu estava inserido. E isso é muito importante. Eu brinco que, como nerd, eu gosto muito de Game of Thrones. Então é como se toda startup tivesse que ter um seu mapa de Westeros. Sim. Você coloca quem é o rei do norte, quem é o rei do sul, quem está brigando para ter um pouquinho desses 2 tronos, quem está do outro lado do mar e tem dragão. Sim. E que pode chegar e vral, Sim. matar tudo. E você é um desses aí, mas esteja colado na tese do seu investidor. Entenda que só existem 3 recursos escassos do mundo: tempo, dinheiro e atenção. E tempo é o único que está sob o nosso controle. Sim. A gente vai ter que dar atenção para as pessoas para ganhar de volta a atenção delas, e isso ir subindo a nossa escada de relacionamento,
Com isso, a gente vai ter a consequência do dinheiro. Ele vai vir como consequência, não como meta. E como eu aprendi a fazer isso, eu tornei isso um processo premeditado. Eu chamo isso de Iceberg Framework, que eu utilizei uma tecnologia criada no MIT que chama Excel, provavelmente vocês conhecem, que eu listei os 50 nomes mais importantes da minha carreira profissional, categorizado em 5 grandes blocos, potenciais estratégicos, pessoas estratégicas, né, que poderiam me adquirir, investidores, mentores, educadores e recrutadores, que é um mercado que eu estou. E eu dedicava incessantemente 1/3 ou 2/3, às vezes, da minha semana para fazer com que aquela planilha fosse municiada, nutrida de relacionamento, onde, de maneira muito altruísta, eu mais ajudava do que pedia. Legal. Só que como network é um jogo de colecionar favores para um dia você usar esse saldo positivo, eu construí ao longo de 4 anos uma esteirinha que num determinado momento foi muito mais contundente do que todas as outras ações que eu havia feito. Sim. Porque eu tinha crédito nesse sentido. E aí esse crédito me levou a ter 16 NDAs num pipeline de vendas. Legal. 8 propostas verbais, mas que se transformaram em 4 term sheets para a gente fechar uma venda que triplicou o valuation ali dentro das negociações, justamente pelo ambiente que foi criado, o environment que premeditadamente eu construí. Então eu diria que essa jornada, se você é founder e está nos escutando, ela precisa ser consciente, ser consistente e contundente. Consciente de se saber para que você está ali, para quem que você um dia pode ser vendido. Consistente é não desgrudar da tese desse M&A e principalmente incomodar quando for necessário. E contundente é usar isso ao seu favor da maneira certa, sendo quase que o Anderson Silva, o maior striker que o UFC já teve. De cada 10 golpes ele acertava 8. Então, neste momento é a hora de você dar um golpe de maneira contundente e escolher com quem você quer fazer negócio e não ser escolhido. Porque, na verdade, se você não pode levantar da mesa e ir embora, você não está negociando. Então, é uma construção esse momento para ele acontecer. E, Guilherme, quais são os principais erros dos empreendedores nesse momento, assim, da jornada? Eu acho que o erro na jornada como um todo, ele vem como uma suscetível série de negligências. A primeira negligência é o comportamento do empreendedor, é você entender que o CEO só serve para 3 coisas: contratar gente boa, vender o seu produto ou serviço e captar dinheiro. No final do dia, se você se coloca na sua posição e entende quais são os seus Red Bulls, ou seja, aquilo que te dá asas, que isso é bom, quais são as suas kryptonitas, que é aquilo que te deixa fraco, né? Faz o Superman ficar humano. Você consegue complementar com pessoas que têm na sua kryptonita o Red Bull dela, tipo CFO. Nunca foi uma skill muito forte minha. Eu tinha que aturar planilhas, mas não era o que eu mais gostava. Sim. Entender isso desde o começo, ter autoconhecimento e não autoajuda, vai fazer com que você seja um super founder. O segundo ponto é que dentro dessa jornada, né, de fazer as coisas que precisam ser feitas, quando a gente entende que é preciso setar uma visão, é como se um fundador fosse um motorista de ônibus. Eu seto o destino para onde eu vou, litoral. Agora, eu não sei se é o litoral sul ou o litoral no Nordeste, depende do tamanho do seu sonho e da sua capacidade de chegar lá. Mas eu preciso de GPS para fazer esse caminho acontecer, para o meu ônibus ir lá. Quem são os GPS? São as pessoas, melhores pessoas possíveis que você pode contratar, e muitas vezes isso é negligenciado. Contrata o Juninho aqui porque é o que eu posso pagar. Sim. Não, mas eu não vou nem tentar aquele sênior porque ele está num bancão. Cara, vende o propósito, vende a ideia, dá equity, faça o que precisa ser feito para ter as melhores pessoas possíveis para sonhar o seu sonho junto e virar o sonho delas pelo menos um pouquinho. E aí, quando você coloca essas pessoas para dentro e se tornam o seu GPS, você só tem 2 missões como motorista de ônibus: não deixar a gasolina acabar via vendas ou via captação de investimento. Então, na moral, o erro é justamente não se comportar como deve se comportar, negligenciar esses movimentos, deixar o dinheiro acabar. Muito dinheiro. Dinheiro é igual água. Muito dinheiro afoga, pouco dinheiro seca. O que você, como fundador, precisa fazer? Senta no caixa, aumenta a sua pista, se torna algo que está dentro de uma linha que um dia tem fim, uma tese de M&A,
faz com que a sua empresa cresça, só tem 2 jeitos de crescer, coloca mais gente para dentro ou melhora a sua taxa de conversão, cria novas linhas de receita, faz parcerias estratégicas, consegue construir uma cultura que defenda o seu diferencial competitivo, porque isso não dá para ser copiado. E assim você vai evoluindo ao longo do tempo, mas de uma maneira muito mais bem pensada. Hoje, como investidor, estando no board de algumas empresas, os erros se repetem. Falta skill de contratação, falta skill de captação e falta skill de venda. Se a gente pudesse resumir, são esses 3 maiores erros. Não saber fazer esses 3 leva você a ter uma empresa que vai viver no constante city walk, sabe? Só ficar andando de lado, andando tipo de lado. Zumbi. E as empresas de tecnologia precisam ser Usain Bolt, sabe? Quando ele comemora, tem que ter o gráfico ascendente, crescendo, subindo e tendo uma agenda de constantes provocações e coisas que te mostram, às vezes, muito maior do que você realmente é. E tem um ponto, é muito inteligente, né, Guilherme, teus apontamentos, assim, e como chega num resultado, assim, eu falo que existe uma grande diferença entre uma empresa vendida e uma empresa comprada, né? Uhum. Uma empresa comprada, ela tende a ter um valor maior do que uma empresa vendida. Uhum. E daí muitos me perguntam assim, Lion, como que eu faço para ser uma empresa comprada e não uma empresa vendida? E eu sempre dou um exemplo. Se tu pensa em criar relacionamento no momento que tu imagina que está na oportunidade de fazer um M&A, tu vai ser uma empresa vendida. É isso. Tu vai chegar ofertando e daí tu vai ver quem que vai entender a tua oferta e tu não vai ter uma percepção de qual é o valor que o mercado enxerga no teu produto. Se tu é uma empresa comprada, tu cria esses relacionamentos de forma muito prévia, tu cria uma estrutura de conexões, de network, de parcerias comerciais com parceiros que têm fit de produto e tudo mais. E a tendência é que esses tipos de operações são empresas compradas e, principalmente, são as empresas que, pela minha experiência, demonstram uma melhor integração pós-venda. Porque daí agora a gente vem para o último ponto que eu queria ver contigo, muito se fala sobre o processo de M&A como fim de jornada, né? Então, eu fiz a venda e estou feliz, acabou a jornada, recebi aquele... Eu sempre pergunto para os meus clientes, né? E aí, como foi receber o Pix? Sempre pergunto para eles, todos eles, né? Mas, cara, aquilo ali é o início de uma outra jornada. É raro, principalmente no nosso ecossistema de tecnologia, é raro que tu faça uma operação de venda e que tu não vai estar plugado ali dentro de um período de integração e transição. E daí é esse caso, é nesse momento que tu vê que quem já tem uma integração maior já com seus parceiros tem um resultado melhor na operação de M&A. Uhum. A operação de M&A vai dar problema depois de 3 anos de ser fechada, né? Não vai dar problema um mês depois, né? E eu falo que a maior dificuldade muitas vezes dos nossos clientes cara, agora tu deixa de ser empresário, tu deixa de ser executivo, o dono do negócio e tu se torna executivo. Como que foi essa transação para ti, cara? Eu tinha essa clareza muito forte, porém é muito diferente quando você começa a ver oportunidade e não tem a mesma velocidade. Eu acho que essa é a parte que mais agonia. Porque eu sabia que você está dentro de um transatlântico agora, você está dentro de um cruzeiro gigantesco, um Titaniczão, 18 mil funcionários, 400 mil alunos, né? Plataforma para tudo quanto é lado, tinha acabado de adquirir a Laureate. Integração para tudo quanto é lado, várias prioridades. Então, assim, saber se encaixar nesse movimento é uma das artimanhas. Primeiro, de ser muito bom no quesito empatia e antecipação até a qualquer tipo de imagem que você passe. Uhum. Então, tem que chegar lá sendo alguém que não vai ameaçar um cargo, um setor, uma área. Pelo contrário, vai contribuir. Sim. Vai elencar. Então, minha cabeça foi money, money, money. Os primeiros 12 meses onde eu tenho oportunidade de sinergia com economia. Sim. 2 mais 2 virar 8, porque daí é a margem que aumenta. E onde que eu tenho plug and play dos meus produtos e serviços que eu possa gerar mais receita e fazer um sharing dessa receita, inclusive com outras unidades de negócio ali. Por exemplo, a HSM é uma máquina B2B, maior empresa de educação corporativa do país hoje. Agora a gente tem uma linha aqui de produtos de educação tecnológica. Faz um upsell aqui, você já tem, que é uma empresa do grupo. Cara, isso é maravilhoso. Então, foca a energia onde você vai ser bem-vindo e não onde você vai ser ameaça. Segundo, entenda que a velocidade é outra, porém, na turbulência,
na tempestade ou num tsunami, quando um jet ski entra para dentro do Titanic, para dentro do navio, ele está protegido. Sim. Então isso é o melhor da energia, a velocidade de ser pequeno, rápido, conseguindo prototipar e fazer coisas muito rápidas, mas na hora de precisar dessa estrutura, você está ali dentro. Quando você consegue jogar isso, é muito legal. E no nosso caso, por ter sido muito bem assessorado do ponto de vista de M&A, a gente buscou autonomia muito forte. Legal. Então, eu acho que você só está no direito de negociar antes de assinar. Perfeito. Depois, não adianta vir chorar lá, porque você concordou com aquilo lá atrás. Então, essa é a importância de ter, né, um apoio jurídico, um apoio contábil, tributário, estratégico, na negociação, no business, no valuation, no earnout, como que todo esse mecanismo é feito. E é por isso que eu acho que hoje vários empreendedores me ligam e falam assim, cara, quero sua ajuda, se torna board, advisor, alguma coisa, porque eles querem sentir de alguém que sentiu na pele e não quer ganhar dinheiro. Sim. E isso é muito legal, porque eu fui muito ajudado nesse sentido e contribuiu muito para não fazer cagada. Então, acho que esse é um ponto. Mas o destaque na sua pergunta está... Se existe um plano e se existe um planejamento estratégico, um modelo de negócios, ele vai dar errado. Sim. Ele está ali para ser um guidance. Então, mais do que meta, a gente precisa de seta. Seta indica direção. E direção faz com que você corra, pelo menos, no momento certo, se adaptando nos momentos macroeconômicos, nos movimentos de timing, de oportunidade, dentro da sua empresa ou de quem te adquiriu. Sim. E isso é mágico, porque depois você cria coisas que você vai ver que a sua empresa ali era só um desafio perante a todas as outras coisas legais que você pode tocar. E eu sempre vi isso, assim. Eu falava, cara, eu quero ser CEO da companhia como um todo. Claro. Eu quero ser CEO de uma empresa listada, eu quero bater lá no sininho. Então, isso vai fazendo com que você tenha mais oportunidades de poder sonhar sonhos ainda maiores, porque a sua referência de topo da montanha agora muda, ela é muito maior. Foda. Bom, uma baita jornada, né, Cris? Com certeza, né? Eu tô aqui absorvendo. só ouvindo, absorvendo. Mas pra gente liberar aqui o Guilherme, até pra ele conseguir aproveitar um pouco a feira que veio, palestrou e quer dar uma circulada aí também. Até Guilherme... porque nós vamos poder conversar à noite com ele. Exato. O Guilherme vai estar no nosso jantar, então a gente vai conversar mais. Entrou cerveja, saiu verdade. Olha, eu comprei bastante chopp, então. E a gente vai estar lá com o nosso amigo Cristiano Freitas, então ele já tem as informações também dos bastidores, né? Cris, vamos fazer uma cerveja com whey protein pra ele. Nossa tartaruga ninja. Bodybuilder. Salve, Cris. Mas, Guilherme, pra gente finalizar assim, eu gosto de sempre fazer uma pergunta. Cara, o que a gente pode esperar do Guilherme Junqueira aí nos próximos anos, meses? Eu tenho uma missão de vida que eu acho que ela ainda não está no timing, mas com certeza um dia eu vou fazer algo relacionado à paternidade. Eu conheci meu pai com 14 anos de idade e eu sinto que se a gente tivesse melhores pais no mundo, talvez a gente tivesse uma população, uma economia, um país muito melhor desenvolvido. Então eu tenho talvez uma grande missão aí, mas essa primeira grande missão é ser pai do Theo e da Lia. Hoje já é uma grande missão, um grande desafio, uma de 3 anos e um de 6 anos. A gente brinca que os nossos 2 spin-offs, eu juntei com outra empresa chamada Patrícia, né? A gente teve 2 spin-offs ali. Então, um desafio de ser pai... Foi o pai ali, né? Exatamente. Ser pai, ser consciente. Acho que é algo que eu tento passar na essência, no meu Instagram, para os meus amigos. Então, acho que é uma primeira grande missão. Eu sou cristão, católico, eu sou campista, então eu tenho todo um laço de quase que devoção ao ato de ser um pai presente e não ficar dando presente para substituir uma ausência, tá? Do ponto de vista de business e negócio, estou lançando meu livro agora pela editora Gente, Tempo, Dinheiro e Atenção. Acelere seus resultados financeiros dominando os 3 recursos mais escassos do mundo. São quase 10 anos ali de experiência e testes com mais de 50 mil alunos de como utilizar o seu tempo é algo que está sob o seu controle, mas você precisa fazer isso de maneira consciente, consistente, contundente. Lá eu faço um mapa com muitas ferramentas, estou bem empolgado. Prefácio do Bernardinho, nosso grande técnico da seleção brasileira. Vou fazer um road show aí no Brasil inteiro. Estou dando bastante palestra agora pela Apollo Palestrantes. E lancei um fundo de investimento chamado Nash Ventures, que eu estou dando mentoria para grandes players de 8, 10, 9 dígitos, 10 dígitos não tem ainda. Mas de valuation quase. Que são empresas de
infoproduto que querem virar edtechs. Então, eu estou ensinando muitas empresas a virarem edtechs, porque já estão ali mais ou menos no ramo de educação, mas se chamam de infoprodutores, marketing digital, ajudando outras grandes empresas também a fazer seus braços de educação e criando uma nova revenue stream ali, uma nova BU que é muito lucrativa, mas também trazendo esse aspecto de produto e tech que sempre tive para plugar e fazer com que esses negócios tenham escala. Então você vê grandes cases como a Empíricos foi vendida por 690 milhões para o BTG, porque é um negócio de escala híbrida. O G4 Educação bateu 1 bi de valuation porque é um negócio de escala híbrida. Educação, infoproduto com plataforma e tecnologia. Novo Mercado e vários outros players que estão vindo aí. Eu estou fazendo uma sequência de vídeos no meu canal, Guilherme Junqueira, no YouTube. Produção à la Netflix, episódios de 30, 40 minutos, coisas profundas, porque agora eu quero dedicar esse meu tempo para devolver um pouco do que eu aprendi, seja através de mentoria, board para esses empreendedores, seja através do canal do YouTube, do Instagram, com conteúdo gratuito, ou seja através de acelerar e investir essas empresas de negócio de escala híbrida, que eu vejo que nos próximos 7 anos vou formar um portfólio aí de 28 bi de participações que eu terei ali nessas empresas que vão formar um portfólio de 28 bi, eu acho. Então, espero... Ele realmente não para. Pô, caralho, hein, cara. Espero que a gente assista esse episódio daqui 7 anos e fale, cara, realmente deu certo o plano e a gente tem um pouquinho desse grande ecossistema e que negócio de escala híbrida, que eu estou chamando de Nash, né? Negócio de escala híbrida, vire o que o Lean Startup foi na nossa época, 10 anos atrás, né? Um grande playbook para criar negócios milionários ou bilionários. Pô, do caralho, cara. Parabéns pela jornada, Guilherme. Acho que fica claro por que o Guilherme Junqueira é tão respeitado dentro do ecossistema, assim. E parabéns pela jornada e que seja uma jornada de enorme sucesso daqui pra frente. Tamo junto. E, cara, nos vemos no jantar ali, vamos tomar uma cerveja e continuar o papo em off depois. Beleza? Falar mais de Campo Grande lá. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Um abraço, Obrigado. tchau.